Olá pessoal, aqui é a terapeuta Andréia. Eu venho fazer parte agora desse projeto dos Terapeutas da Alma, com esses vídeos, explicativos, algumas dicas, ideias que você pode estar usando na sua casa, com a sua família. Então, gente, começando esse vídeo agora, eu gostaria de falar assim para vocês agora, logo nesse comecinho, que todo esse entendimento que eu tô tendo a respeito dessa situação e tudo que eu tô falando agora são os meus pensamentos, tem a ver com esse meu olhar. Por que eu gosto de deixar claro isso, Porque não vem de opinião de outras opiniões, da opinião da televisão, ou de outros escritores, jornalistas, ou de conversas, vem com o sentimento que eu tô sentindo agora, com o impacto que isso, toda essa questão tá fazendo na minha vida, Então eu gosto de dizer assim, que tudo existe um caminho, Nada começa do nada, do ontem, Existe um caminho, E esse caminho nós devemos respeitá-lo. Eu gosto bastante de falar que quando eu estudava administração, economia, na faculdade, existe uma matéria, falando sobre a vida das empresas, Quando elas nascem e aí elas têm um pico, um auge, e depois elas começam um declínio. E tudo assim é na nossa vida, Então, olhando por esse caminho, esse viés, eu entendo que também a questão da espiritualidade, quando eu comecei lá na Igreja Católica, onde eu devo reverenciar as minhas fontes, da espiritualidade, mas que eu devo reverenciar o caminho por onde eu venho passando, tudo que eu leio, todas as outras religiões que eu transitei, que eu experimentei. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Que existe todo um processo, todo um caminho que a gente precisa entender, que a gente precisa até honrar e reverenciar. E não é diferente com esse vírus, Precisamos entender em que contexto ele aparece na nossa vida. Os outros terapeutas já falaram bastante, a respeito dessa coletividade, o que estava acontecendo na humanidade quando esse vírus apareceu, E eu, na verdade, eu quero falar um pouquinho mais de mim, sabe? Um pouquinho mais da gente, internamente. Como é que a gente estava se sentindo quando esse vírus chegou? Eu não consigo falar de muitas pessoas, Mas eu consigo falar de mim. Eu sei o que eu estava pensando, eu sei o que eu estava vivenciando, eu sei o que eu estava sentindo nesses momentos, que antecederam a chegada desse vírus, E é curioso porque quando também uma outra fala minha lá na clínica, quando as pessoas já estão há algum tempo fazendo terapia com a gente, eles têm a tendência assim de dizer, essa terapia agora ela foi a fundamental para mim, eu deveria ter passado nela primeiro, ela é a mais profunda, ela foi que me curou, Então eu digo assim, de novo, precisamos reverenciar o caminho, Esse caminho de cura chegou quando a pessoa bateu lá na porta da clínica, Quando ela entrou, quando ela conversou com a gente pela primeira vez, Então você veja que existe um caminho, Outra coisa bem interessante que eu gosto de falar, naquele livro Isis Sem Véu, da Helena Blavatsky, é dito que mesmo os seus amigos e os seus inimigos são todos teus instrutores, Então a gente também tem que estar olhando e reverenciando todo esse caminho aí que passou na nossa vida, essas pessoas, E de repente, pelo que eu vejo, assim, estava faltando assim um pouco de amor mesmo, De umas pessoas com as outras. Eu vejo por mim, eu tinha uma fala muito problemática, no sentido de não tenho tempo, então eu gostaria de falar com uma pessoa, mas não tinha tempo, sempre correndo atrás do tempo, E tantos outros sentimentos, que vieram junto com isso daí, da culpa, de você não poder estar presente, da forma que aquela pessoa estava te solicitando. Então tudo isso,
naquele momento, quando começou, era bem desgastante para mim. E aí a gente viu que, na verdade, a gente precisou, praticamente na primeira semana, quase que a gente descansou, né? Parece que foi um ufa, né? Agora eu tô tendo um pouquinho de tempo para mim. Então o que eu quero dizer é que esse vírus, de fato, ele tem um caminho também, né? Ele chegou através de uma energia, de uma frequência, aonde nós vibramos isso. Quando você olha para a área da saúde, por exemplo, uma área tão esquecida, né, onde os políticos, os administradores em geral, não tinha tempo para olhar para essa área. Quando tinha tempo, não queria. Faziam a população acreditar que a cada momento, né, eles poderiam vir ser eleitos, né, para poder tentar fazer alguma coisa nessa área. Era um bordão que eles usavam sempre, né? Mas de fato nada disso ocorria, né? Nada disso acontecia. Então precisamos ter um pouquinho mais de profundidade para olhar para esse vírus, né? Entender que de fato ele veio no momento em que a sociedade estava muito dispersa, muito individualista. Para uma pessoa, por exemplo, sentir raiva, né? Em que contexto ela está inserida, né? Por que essa reação, né? Qual foi a ação que levou essa pessoa a ter essa reação de raiva? A gente fala muito na clínica também que a questão da culpa, né? A culpa é um sentimento fabricado por nós, então só nós podemos tratar dela, né? Nós temos que cavucar lá as nossas questões e entender que nós precisamos tratar nossas memórias. Isso a gente vem falando bastante, né? Não adianta você tratar uma parte energética, por exemplo, se você não tratar suas memórias, né? Essas memórias são sentimentos de dores que estão congeladas em nós, né? Que vira e mexe, elas se desencadeiam outros processos, né? Então precisa ser visto. Então a terapia, na verdade, né, ela vem de fato cavucar essas questões, olhar para essas memórias e fazer com que você a cada dia melhore, viva com mais plenitude, com mais leveza, que a gente precisa de fato entender os processos, né, que esse vírus chega aqui na nossa casa, chega lá na rua, chega no nosso país e chega no mundo, né? Em que processo que ele chegou, essa reforma íntima que todos os outros terapeutas falaram, tão importante para nós nesse momento, parar, analisar. Outra questão é a questão da alimentação, né? A gente tem a tendência de procrastinar muita coisa. Eu falo por mim também, né? Determinados alimentos que a gente sabe que de fato, né? Como o médico estava explicando pra gente, né? Aonde você é totalmente intolerante a isso? Não, mas com o passar dos anos esse copo vai enchendo. Vai chegar de fato uma hora que ele vai transbordar. Então, se nós já sabemos, se nós já temos essa informação de que nosso corpo não se adequa a determinada energia, por que continuamos, né? Algumas pessoas falam assim pra mim, como lá na terapia, olha, tem determinados lugares que eu passo mal se eu for. Então a gente diz, né, com muito amor no coração, com muito amor na fala, né, no nosso chakra aqui, né, da nossa voz, por que você vai lá? Né? Mas é um parente, precisamos nos tratar. Que memória, né, nós temos? Quais são as emoções que nos ligam negativamente a essa pessoa? E nós temos que trazer 100% da responsabilidade para nós, entende? Parar desse momento de a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é da vizinha, né? A culpa é nossa, né? Somos nós que entramos nessa energia, somos nós que ficamos nessa energia, somos nós que alimentamos essa energia, né? E o nosso corpo sabe disso. Então, eu como terapeuta, eu digo assim, todas as terapias, independente de qual área seja, da física, da emocional, da energética, da espiritual, todas elas são importantes, todas elas vão desencadear um tratamento e um caminho, abrir o caminho da cura para você. Mas o caminho da cura está dentro de você. É isso que a gente fala, está no nosso site,
né? Tá nas nossas falas, em todos os lugares, em todas as consultas. O caminho da cura está dentro de você. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Sim, olhar para a humanidade, olhar para o que a gente pode melhorar em relação ao outro, mas partindo de nós primeiro, né? O que é que não está legal em nós? O que é que nós estamos continuando fazendo que nos faz mal? Então, eu venho dizer para vocês, né, com muita integridade, né, que esse caminho eu venho fazendo, né, esse caminho interior aí, olhando, meditando, né? A meditação é o melhor caminho. Na meditação você vai conhecer a sua energia, vai dominar a sua energia corporal. Nós precisamos conhecer nosso corpo, né? Conhecendo o nosso corpo, a gente entende as respostas que ele dá, né? Então, conhecer a si mesmo, esse é o caminho. A meditação, o autoconhecimento, esse é o caminho. Não tem como só a gente estudar e pegar certificados e trabalhar com isso, mas se a gente não vivenciar isso na nossa vida, nesse momento. Todo mundo que me conhece sabe que a primeira coisa que eu faço na clínica quando o cliente chega, mesmo sem conhecê-lo, para mim ele é um professor e um amigo meu. Então eu sempre abraço, né? Recepciono de uma forma muito calorosa, amigável, porque ele está procurando terapia, né? Ele está procurando esse aconchego do terapeuta, né? Então isso eu faço com muito amor lá na clínica. Por hora, então, eu vejo que é muito até desgastante para mim falar assim, né? Só online com as pessoas, porque eu gosto de fato desse abraço, desse calor humano, né? Isso eu consigo fazer uma troca muito legal, né? Uma troca energética muito boa com as pessoas. É importante para mim, né? As pessoas são importantes para mim, né? Nessa troca energética. Mas nós estamos online, né? Porque por hora é assim que nós precisamos trabalhar, né? Então online nós conseguimos conversar com paz, com tranquilidade, né? Tratando. Então a gente tem a constelação familiar online, a gente tem a mesa que a gente trabalha online, a gente tem um reiki, a gente tem as aplicações quânticas que dá para fazer à distância, esse papo como um aconselhamento metafísico que eu ainda continuo fazendo. Então assim, as portas, né, da nossa alma, não a porta física hoje está fechada, mas essa porta aqui, né, da alma, né, dos terapeutas da alma, elas vão estar sempre abertas para vocês, tá bom? Um beijo.